a nossa amada igreja completou 50 anos de vida. Que bom, meus amados irmãos, que esta igreja aqui tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que bom que esta igreja aqui tem irmãos amados, queridos, que estão usando os seus dons e os seus talentos na obra do Senhor. Que bom, meus amados irmãos, que nesta noite nós podemos dizer a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Juntos nós podemos dizer, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, que alegria estar aqui com os meus irmãos. Que alegria poder ocupar este púlpito aqui, junto com o reverendo Avassi, junto com o presbítero Amado, aqui também ao meu lado, e poder estar aqui em comunhão com esse povo lindo, o povo de Deus. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui, né? E foi um momento muito especial para todos nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Gostaria, com a permissão dos irmãos, só de apresentar a minha esposa, Fátima, né? Ela fique em pé. Eu sei que depois o reverendo vai fazer isso, mas eu quero fazer agora para depois, né? Às vezes ela fica chateada comigo. Eu falo, você me esqueceu, bem? Eu não esqueci, né? Então. Meus irmãos, 50 anos se passaram, mas a vida continua. A jornada, a caminhada da igreja continua. Todos nós aguardamos, reverendo Avassi, a gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele virá com grande glória para levar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem, né? A igreja segue avante, completando a sua missão, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel. Eu gostaria, meus irmãos, nessa noite de incentivar a igreja aqui, estimular a igreja, animar a igreja, para que a igreja continue firme, avançando firme, trabalhando na obra de Deus e produzindo muitos frutos para a glória de Deus. E para isso eu quero convidá-los, queridos, para abrir a palavra do Senhor no livro, no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 32. Assentados mesmos, nós leremos a santa palavra do Senhor. E que o Senhor seja servido em falar ao nosso coração. Porque Ele é bom e Ele é fiel em todo o tempo. Nos diz, irmãos, a palavra do Senhor assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conversão da alma. Amém. Glórias ao Senhor nosso Deus, pela sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, nós não sabemos quem é o autor desta belíssima carta, ao menos o autor humano, porque o autor divino nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Mas a autoria humana desta carta nós não sabemos. Há muitas teorias sobre o autor. Alguns falam que o autor foi Apolo, aquele companheiro de ministério de Paulo. Outros dizem que foi o próprio apóstolo Paulo, mas é muito difícil crermos nesta autoria paulina, pois o seu estilo, o estilo aqui escrito nesta carta, não é estilo de Paulo. Outros afirmam que o autor é Áquila, o esposo de Priscila. Porém, meus amados irmãos, nós não sabemos quem verdadeiramente é o autor desta carta. O que nós sabemos é que este autor, ele conhecia profundamente a sua comunidade, ele conhecia profundamente o seu rebanho. O que nós podemos falar a respeito desse autor é que era um pastor amoroso, que estava preocupado com a saúde espiritual das suas ovelhas, estava preocupado com a saúde espiritual do seu rebanho. A carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho. Alguns teólogos a chamam de quinto evangelho. Os 4 evangelhos relatam o que Cristo fez na terra. E a carta aos Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. A epístola, essa linda carta aqui, ela trata da singularidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E esta carta aqui apresenta o Senhor Jesus como melhor que os anjos, melhor que Moisés, melhor que Arão, melhor que Josué, melhor que os sacerdotes, e um sacrifício melhor, porque o Senhor Jesus mesmo, Ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se entregou por nós, por isso o seu sacrifício é melhor. E Ele fez isso, irmãos, de uma vez por todas, para pagar pelos nossos pecados. Então, essa epístola fala a respeito da singularidade da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo desta carta, meus amados irmãos, é encorajar a igreja a permanecer firme, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. A igreja do Senhor estava passando por momentos muito delicados. Momento, meus amados irmãos, de grande tribulação. Então, o autor escreve esta carta para encorajar esta igreja. Os destinatários dessa carta eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, haviam professados a sua fé em Cristo Jesus e que, por terem abandonado a sua antiga religião,
o judaísmo, agora estavam passando por dificuldades. Agora estavam passando por lutas. Muitos deles estavam sendo afastados do convívio familiar, eram forçados a se afastarem do convívio familiar, perderam seus empregos. E como veremos mais à frente, irmãos, durante a mensagem, esses cristãos, por conta da sua fé em Cristo Jesus, eles também tinham os seus bens expoliados, as suas casas, os seus trabalhos, as suas propriedades, né? Então, eram retiradas, eram tomadas deles. Justamente, meus amados, ou eram tomados deles, né? Justamente por causa da sua fé em Cristo Jesus. E diante, então, dessas lutas, desses desafios, muitos cristãos, crentes em Cristo, estavam, de fato, pensando em retroceder e abandonar a fé em Cristo Jesus e retornar à sua antiga religião, ao judaísmo. E, meus amados irmãos, era muito cômodo eles fazerem isso, retornar ao judaísmo, porque eles seriam bem aceitos novamente ali, eles não passariam por necessidades. Esses cristãos, voltando à sua antiga religião, eles seriam reintegrados novamente àquela comunidade que estava perseguindo esses cristãos. E o historiador antigo daquele período, Flávio Joséfo, ele conta, narrando a história daquele período, ele diz que quando, diante de uma pessoa, ele conta que o judeu, quando ele se tornasse um cristão, quando ele se tornaria um cristão, então o judeu que não era cristão, quando o cristão passasse na frente dele, o judeu crente passasse na frente do judeu não cristão, ele cuspia no chão, como um ato de repugnação pela atitude daquele crente, daquele cristão. Então era terrível, você não podia nem passar na frente de um judeu pagão, porque ele cuspia no chão, repugnando a tua atitude daqueles cristãos. E ainda mais, quando um cristão passava na frente de um judeu da antiga religião, então o judeu atravessava para o outro lado da rua para que esse cristão não tivesse o privilégio de passar na frente dele. Então era muito terrível, meus amados irmãos, o que os nossos irmãos passaram. E diante, meus irmãos, então, desse contexto que nós apresentamos aqui aos irmãos desta carta, né, um panorama desta carta, né, um breve panorama desta carta aos Hebreus, eu quero expor aqui aos irmãos, no texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar, meus irmãos, 3 estímulos para a família da fé, a família Monte Sião, prosseguir firme, permanecer firme. Esse é o nosso tema nesta noite. 3 estímulos para a Igreja Presbiteriana de Monte Sião, a família da fé, permanecer firme. E eu quero que você observe comigo o primeiro estímulo, o primeiro encorajamento. Nós encontramos no versículo de número 32. Eu queria que você olhasse comigo e você observasse o que diz a palavra de Deus. O primeiro estímulo, meus irmãos, é entender que as lutas
fazem parte da jornada cristã. Então guarde isso no teu coração. Primeiro estímulo, primeiro ponto da pregação desta noite. As lutas fazem parte da jornada cristã e você precisa entender isso. Versículo de número 32 começa dizendo assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Então Deus, nessa noite, quer que você saiba, que você entenda que as lutas fazem parte da jornada cristã. Veja, o autor aqui, no começo do versículo 32, está fazendo uma chamada, está fazendo um convite àqueles crentes para que eles pensem nos dias em que eles se converteram a Cristo Jesus. Como foi o início da sua jornada? Como foi o início da sua conversão? Como foi o início da sua salvação? E ele usa aqui a expressão em que depois de iluminados. Essa expressão aqui, iluminar, iluminados, nos dá a ideia da ação do Espírito Santo. O homem jamais pode chegar à salvação se não for pela iluminação do Espírito Santo. Não tem como, meus amados irmãos, o homem fazer uma escolha, o homem tomar uma decisão por ele só. Não é comum isso acontecer. E não acontece. É o Espírito Santo que ilumina a mente. É o Espírito Santo que ilumina o coração. E então, meus amados irmãos, o homem passa pela experiência do novo nascimento. Então, crer em Cristo Jesus, conversão, não é uma decisão humana, mas é pela iluminação tão somente do Espírito Santo de Deus. E, às vezes, nós usamos essa expressão, aquele fulano era crente, pastor. Nós estamos aqui 50 anos, comemorando, 50 anos, louvado seja Deus. Muitas pessoas já passaram aqui, e quem sabe a gente ouve de alguns irmãos, pastor, aquele fulano lá, ele era crente, agora não é mais. Lembra do irmão José? Lembra do irmão André, pastor? Lembra da irmã fulana, Aninha? Então, hoje ela não é crente mais. Então, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Porque a pessoa que é crente, ela sempre será crente. Ela pode até, como que se diz, se afastar por um tempo, mas ela continua sendo crente. Por causa da sua fraqueza, por causa do pecado, ela se afasta. Mas ela continua sendo crente. E num determinado momento ela volta. Ela volta chorando e adentra por essas portas ali, arrependida dos seus pecados, e ela senta nesse banco aí, e aí fica com seu coração ali contrito, e ela volta para nunca mais sair. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos convoca a lembrar do início da conversão daqueles cristãos. E o argumento aqui do autor da carta é o seguinte: lembre-se do dia em que você se converteu. Lembre-se da experiência do novo nascimento. Que coisa linda foi esse dia, que coisa mais especial foi esse dia. Como é que foi marcado a experiência do novo nascimento desses irmãos? Como foi marcado essa experiência da conversão desses irmãos? Veja a parte B do versículo 32. Diz assim: sustentastes grande luta e sofrimento. Então, veja só, a afirmação do meu primeiro ponto está aqui. Que as lutas fazem parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã,
da nossa jornada cristã. E nós precisamos entender. Sustentastes grandes lutas e sofrimento. Aqueles irmãos não tiveram um início de jornada fácil. Aqueles irmãos tiveram um início de jornada muito difícil. O ingresso da conversão daqueles irmãos foi caracterizado por sofrimento e por lutas e por tribulações. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui não estão passando o que os nossos irmãos do passado passaram. Não estão atravessando pela situação que os nossos irmãos do passado atravessaram. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui foram iluminados pelo Espírito Santo, foram acolhidos por essa igreja, amparados por essa igreja, porque, vamos falar a verdade, a nossa igreja acolhe bem o povo, né? Vamos falar a verdade, né? É uma bênção. Eu sou apaixonado pela nossa igreja porque eu vejo aqui o carinho dos irmãos, né? Olha, e faça isso, não deixa ninguém sair sem o teu abraço, não deixa. Né? Se ele for sair, às vezes entra um cidadão assim, porque ele tem o jeitão dele, né? Ele tem o jeitão dele, eu não quero falar com ninguém, eu estou, né? Se ele não quiser abraçar, mas dê um aperto de mão, dá um tapinha nas costas dele, né? Mas faça aí tua atitude de carinho e aquela atitude que é condizente ao povo de Deus, né? Então, meus amados irmãos, a igreja presbiteriana é amorosa, né? A nossa igreja lá também, em Pimenta Bueno, eu sou de Pimenta Bueno, a igreja presbiteriana de Pimenta Bueno, e agora eu vou falar uma coisa que eu não falei de manhã. A nossa igreja, irmãos, Pimenta Bueno fica em Rondônia, tá? O estado de Rondônia. Um irmão falou, pastor, onde é que é? Né? Eu falei, irmão, eu vou lembrar, né, para os irmãos, em Rondônia. Pimenta Bueno, uma cidade de 40 mil habitantes lá. E nós estamos lá felizes para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos falando? Talvez você chegou aqui, não tenha enfrentado essas dificuldades, foi bem recebido aqui, né? Louvado seja Deus, mas os nossos irmãos do passado não foram assim. Os nossos irmãos do passado, por serem convertidos a Cristo Jesus, então, naquele período, os romanos se divertiam colocando os cristãos naquelas arenas para serem, meus amados irmãos, estraçalhados pelas feras. Eles eram jogados na arena e, além, então, de serem devorados pelos animais, eles levavam chicotadas, eles eram despidos, envergonhados, ficavam nus naquelas arenas. E muitas vezes eram pintadas as suas faces, e eles violentamente eram surrados diante de todos os homens. Enquanto essa barbárie acontecia, todos aqueles que estavam ali, meus amados irmãos, naquele auditório, que estavam ali naquela arena, vendo então o espetáculo, eles se colocavam em pé e eles aplaudiam enquanto os cristãos eram mortos, sangue dos cristãos eram derramados, sangue dos nossos irmãos eram derramado. É claro, meus amados, que o sofrimento desses cristãos não é nada comparado àquilo que Jesus Cristo sofreu por nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu o desamparo, ele sofreu toda a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Mas aqueles cristãos, eles foram zombados, foram ridicularizados, tal qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi. Agora veja, irmãos, no versículo 33, o que diz o versículo 23. Diz que eles foram profundamente envergonhados, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Veja, tanto de opróbrio quanto de tribulação. A palavra opróbrio aqui, irmãos, é vergonha.
É vergonha. Então, esses nossos irmãos foram profundamente envergonhados, né? E agora aqui eu posso parar um pouco para conversar com você no seguinte aspecto. Deus não estava vendo tudo isso? Deus não estava acompanhando tudo isso? Deus não poderia livrar os cristãos de toda essa dificuldade, essa luta? Deus poderia. Porque Deus é o Deus soberano, é o Deus que controla todas as coisas. Mas tudo o que aconteceu na vida dos nossos irmãos do passado, aconteceu, irmãos, debaixo da soberania de Deus. Deus soberano, então, permitiu que isso acontecesse. E aí você pergunta, mas pastor João, por que Deus permitiu? E aí, meus amados irmãos, a resposta está no final do versículo 33. Olha que coisa linda. Veja que coisa linda, meus irmãos. No versículo 33, olha, o autor diz o seguinte: ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, meus irmãos, o autor aqui afirma que o sofrimento cristão é o fator de identificação com a comunidade do povo de Deus. O sofrimento cristão nos identifica com o povo de Deus e nos identifica com Cristo também. Mas essa não é a pregação que nós ouvimos hoje. A pregação que nós ouvimos hoje é prosperidade. A pregação que nós ouvimos hoje é os crentes se sentirem bem, se sentirem realizados. Mas a palavra de Deus não nos engana. A palavra de Deus prepara o nosso coração para seguirmos firmes, avançando, caminhando firmes, fazendo a vontade de Deus e trabalhando na obra de Deus, produzindo muitos frutos. Veja, a palavra de Deus diz que o sofrimento, as lutas que os cristãos passam, nos identifica com Jesus Cristo e nos identifica com o povo de Deus. Veja o que o autor está dizendo. Ele diz, olha, que bom que vocês sofreram, que bom que vocês foram humilhados, que bom que vocês se tornaram o opróbrio, a vergonha de toda a cidade, porque desta forma vocês se identificaram verdadeiramente como crentes. Você sabia que a gente conhece um crente quando ele está passando por luta, quando ele está passando por tribulação? Como nós estamos aqui nessa comemoração, é coisa maravilhosa, todo mundo pode ser crente desse jeito, né? Esses cânticos lindos que nós cantamos aqui, olha, eu segurei para não me derreter em lágrimas ali, enquanto nós cantávamos em todo o tempo, Deus é fiel. E eu lembrei do tempo que eu comecei aqui, lembrei da minha formatura, lembrei que eu saí, fui lá para os confins da terra, Machadinho. Lembrei que agora eu voltei para estar com os irmãos. Lembrei-me, né? E aí a lágrima vem, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas veja, irmãos, o crente passa por luta, passa por dificuldades, mas a jornada cristã, a nossa jornada cristã, é caracterizada pelas nossas lutas. Só há crescimento, só há maturidade, só há dependência de Deus quando nós passamos por dificuldades. Então eu quero que você guarde isso no teu coração. O primeiro ponto, nós precisamos entender que as lutas fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada cristã. Segundo ponto que eu quero ver com os irmãos, segundo encorajamento aqui que nós encontramos, está no versículo 34. A primeira parte aqui, a parte A do versículo 34. Entender que nós vencemos as dificuldades pela prática do bem.
Veja o que diz o versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós fomos criados para as boas obras. Se tem alguém que tem o dever de fazer o bem e ser gente boa, é o crente. E ele tem o dever de fazer isso em todo o tempo. E diz a Bíblia, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Aos da família da fé. Nós temos aqui, amados irmãos, duas atitudes que os nossos irmãos tiveram. Essas atitudes aqui foram louvadas pelo autor aos Hebreus e foram destacadas, que caracterizam o bem que aquela comunidade estava fazendo. Então, a primeira atitude aqui, irmãos, foi compadecer dos encarcerados. Agora, encarcerado aqui não é aquele que estava encarcerado porque matou, porque roubou, porque é um assassino. Não. É claro, meus irmãos, que nós devemos nos compadecer dessas pessoas. É claro que nós devemos pregar o evangelho para essas pessoas. Mas o autor aos Hebreus não está se referindo a esse tipo de encarcerados. O autor aos Hebreus, ele está falando daqueles que foram encarcerados por amor ao evangelho. Naquela época, muitos crentes, por amor a Cristo Jesus, estavam sendo enjaulados, estavam sendo encarcerados, estavam sendo presos. Veja, é interessante, meus amados irmãos, pensarmos que aqueles irmãos estavam passando por dificuldades. Vejam, vocês viram o contexto, né, que nós falamos aqui, né? Então, eles estavam passando por dificuldades, eles estavam sendo perseguidos, mas ainda eles tiravam tempo para cuidar dos encarcerados. Eles tiravam tempo para cuidar daqueles irmãos que estavam presos por amor ao evangelho. E aqui nós temos uma lição muito sublime. A lição que nós temos aqui, irmãos, é que as nossas lutas e dificuldades não são desculpas para que nós deixemos de cuidar de quem precisa. Olha que lição. As nossas dificuldades não são desculpas para deixarmos de cuidar daqueles que estão passando por dificuldades. Porque nós somos tentados, irmãos, a ter um sentimento de vitimismo, né? Quando a gente está passando por dificuldade, a gente quer receber ajuda. Você já viu? Você fala, não, agora é o meu tempo, agora eu estou passando por dificuldades, eu quero que alguém venha aqui na minha casa fazer uma visita, o pastor não aparece aqui, o presbítero não aparece aqui, cadê aqueles diáconos, né, que eu estou passando por dificuldade e não vem aqui também? Onde é que está essa turma? Os irmãos, né, nossos lá, né, onde é que estão os irmãos, né? Olha, eu estou passando por necessidade, dificuldade, ninguém vem aqui, olha só o que a palavra de Deus orienta. É claro que nós temos que ir visitar você, orar com você, né? Ver o que está acontecendo com você, animar você na fé. Todos nós temos que fazer isso. Não é só pastor, não. E diáconos e presbíteros. Toda a igreja precisa fazer isso. É tarefa nossa, da igreja, da comunhão dos santos. Né? É uns aos outros que a palavra de Deus fala. É claro que todos nós precisamos fazer. Mas veja, irmãos, quando a gente está com dificuldades, a gente pensa logo, né, como vítima. Mas aqui, meus irmãos, diz que o sofrimento não é uma justificativa para deixarmos de fazer o bem. As nossas dificuldades não nos isentam da nossa responsabilidade. Você quer permanecer firme, continuar avançando como igreja?
E daqui, Deus permitindo, daqui 50 anos, novamente, né, o centenário da igreja, você está aqui, né, barbinha branca, mas você está firme. Então, entenda que você precisa fazer o bem. Quando a gente faz o bem, meus irmãos, ninguém segura a gente. É uma coisa impressionante. Ninguém. Se você está com depressão, aquela depressão terrível, você passa por ansiedade, paga uma coca e eu vou te dar aqui, né, para você, o remédio para você, tá? Comece amanhã, aliás, hoje à noite mesmo, já fazer o bem para alguém. Pega o seu WhatsApp, ou sei lá o que é, né, o teu Instagram, não sei o que você usa, e já pense naquela pessoa que está precisando da tua presença, da tua ajuda, irmão da igreja, um parente seu, né? Você então já fala assim, amanhã vamos nos encontrar em tal horário, assim, assim, assim. Comece a fazer o bem. Você vai ver que a depressão vai ficar para trás, a ansiedade vai ficar para trás, você vai ver que você vai ser outra pessoa. Porque aí você deixa de olhar para o seu umbigo, você deixa de olhar só para você, né? E vai parar com esse mimimi aí, né? Com essa coisa complicada. Né? Você encontra a pessoa sempre, né? Não eu sei que tem irmãos que têm problemas de saúde, tem irmãos que estão doentes, passando por dificuldades, a gente sabe disso, né? E a gente entende, então tudo bem. Mas eu estou falando, irmãos, alguns que passam por esse sentimento de vitimismo e nunca termina, né? É 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 e continua o mesmo. Comece a fazer o bem, né? Então essa é a primeira atitude. Cuidar dos encarcerados. A segunda atitude aqui, veja só, irmãos, para que a pessoa não desanime e ela faça o bem, né, para que ela melhore, a segunda atitude aqui, e talvez a mais sublime aqui das lições, veja só, diz aqui que eles aceitaram com alegria a perda dos seus bens. Olha, veja o versículo 34, a parte B. Parte A diz, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, como o espólio dos vossos bens. Então veja só, meus amados irmãos, essa situação aqui. Imagine alguém chegar na sua casa e você chegar agora à noite lá e fala, não, você não pode entrar aqui porque o Estado confiscou a sua casa. Essa casa aqui não é sua mais não. Imagina você chegar em casa agora, depois do culto, e alguém chegar e falar, não, olha, você não pode nem entrar aqui para tirar os seus bens, não, vai ficar aqui. Né? Imagina alguém chegar ali agora e falar, de quem que esse carro vermelho bonitão aqui que comprou esse final de semana e pagou caro? Né? Essa placa aqui, de quem é? É minha, então passa para cá também. Né? E você ficar sem nada? Como seria a sua reação? Como que você ficaria? Eu tenho certeza que você choraria. Eu tenho certeza que você entraria numa depressão terrível. Talvez eu também, né? Porque eu não sou diferente de você e você não é diferente de mim. Talvez nós murmuraríamos e falasse, meu Deus, eu estou servindo ao Senhor, olha, 50 anos, Senhor, um servo fiel, um servo que ama o Senhor, um servo temente a Deus, agora olha pelo que eu estou passando, perdi tudo. E a Bíblia diz que esses irmãos perderam tudo, tiveram seus bens espoliados, tirados, tomados. E diz que eles aceitaram com alegria. E olha que lindo esse texto, irmãos. Olha que coisa preciosa esse texto. Veja só, meus amados irmãos, o que é surpreendente aqui, o texto diz que eles aceitaram com alegria. Eles não se revoltaram contra Deus. Eles não ficaram ressentidos contra Deus. Eles não bradaram contra os céus, mas diz que eles aceitaram com
alegria. E você fala, pastores, eles aceitaram mesmo? Pode ter certeza, aceitaram. A Bíblia está falando que eles aceitaram. Porque aceitaram. A Bíblia mente? A Bíblia não mente, ela é a palavra de Deus. Então, aceitaram com alegria. Agora, veja, meus amados irmãos, que coisa impressionante. E nós podemos acreditar porque é a palavra de Deus. Veja, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Agora veja o que continua dizendo o versículo 34. Tendo ciência. Tendo ciência. Essa palavra ciência significa plena certeza. Significa total convicção. Então, tendo plena ciência. Veja só, meus amados irmãos, e aqui é importante eu abrir um parênteses aqui, para dizer aos irmãos que nós precisamos caminhar com certezas. Nós precisamos, irmãos, caminhar, meus amados irmãos, sabe, nas verdades absolutas da palavra de Deus. Quem não caminha por certezas, quem é vacilante na sua fé, ele não avança. Veja aqui. Por que eles aceitaram com alegria? Diz aqui, tendo ciência, né? Tendo ciência. Então eles aceitaram com alegria, eles continuaram, avançaram, sobrevivendo diante das adversidades, triunfando sobre as adversidades. Agora veja o que o texto diz. Tendo a ciência, vamos ler o finalzinho do versículo 34? De possuirdes vós. Eu quero que você repita novamente isso, a ciência que esses irmãos tiveram, a plena certeza que eles tiveram, não é? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Veja, qual que era a convicção deles? Que eles tinham um patrimônio superior e durável. Eles diziam assim, pode pegar. Esse carro que eu comprei aqui, é claro que eu trabalhei muito, eu suei. Mas olha só, isso aqui, a ferrugem corrói, né? Isso aqui o ladrão rouba. Mas esse patrimônio durável, novos céus e nova terra que o Senhor tem para aqueles que nele confiam, então esse ninguém pode roubar. E Deus tem preparado coisa muito melhor para nós. E eu gostaria que a nossa igreja aqui avançasse, irmãos, nessa ciência, nessa convicção, que nós temos um patrimônio superior e durável. Não abra mão disso. Tome posse dessa verdade absoluta que o Senhor Jesus fala ao teu coração. Meus irmãos, assim nós damos um forte testemunho para as pessoas aí fora. Quando nós caminhamos assim, ajudando as pessoas, sabe, fazendo bem para as pessoas. Quando no nosso meio não tem necessidade, as pessoas lá fora olham e falam assim, gente, que coisa linda é aquela igreja. Gente, eu quero também, como que eu faço para ser membro daquela igreja? Aquele povo, olha só a atitude daquele povo. Então nós falamos sobre duas atitudes, né, dos nossos irmãos, do bem que eles estavam fazendo. Então, esse é o segundo estímulo. Entender que nós só avançamos, irmãos, firmes, pela prática do bem. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto está no versículo de número 35. Está aqui mais um estímulo, está aqui mais um encorajamento aos amados irmãos. Entender que nós vencemos as dificuldades e as lutas dessa existência com perseverança. Guarde essa palavra aqui, perseverança. Nós só avançamos, meus irmãos. E nós só vencemos as dificuldades com perseverança. Veja o versículo de número 35, por gentileza. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança,
Lembrem, meus irmãos, como foi o começo da conversão daqueles irmãos? Lembra que nós falamos? Então, guarde isso no teu coração. Aqueles irmãos eram perseguidos, eles estavam pensando em deixar a fé em Cristo e voltarem ao judaísmo, onde eles seriam abraçados, onde eles teriam todo o conforto. E o autor aqui faz um apelo, meus irmãos, decisivo. O autor aqui faz um apelo incisivo. Ele diz: não abandone a fé de vocês. Não abandone a confiança de vocês. E ele vai apresentar aqui alguns argumentos para que aqueles irmãos e também para que nós mantenhamos a nossa fé em Cristo Jesus. Mantenhamos firmes, perseverantes. Então, ele vai falar aqui o primeiro argumento, e ele vai dizer que o primeiro argumento é que nós temos um galardão, né? Veja, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por quê? Porque é grande o vosso galardão, é grande a vossa recompensa. Então você permaneça firme, não abandone, continue, não é, firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós vamos receber a recompensa por ela. A nossa fé será recompensada. E aí tem aquele hino lindo que nós cantamos. Os nossos hinários são brilhantes, né? Os hinos, né? Os cânticos que nós cantamos aqui também são impressionantes, né? Os nossos hinários. E eu lembrei, então, do nosso hino, o hino de número 92, a fé contemplada. A tua fé, Jesus, contemplará. A tua fé será recompensada. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui nós não temos tempo de fazer um estudo e falar sobre galardão, mas o galardão, meus irmãos, ele não se deteriora, o galardão ele não perde o seu valor, os bens aqui da terra se deterioram. Os bens aqui da terra perdem o valor, mas o galardão não perde, não. Né? O galardão não perde. O galardão você também não consegue comprar na internet. Não adianta você entrar lá, né, no Mercado Livre e falar: eu quero comprar uns 4, 5 e tal, e fazer um Pix ou qualquer coisa. Você não tem como. Né? Você não compra galardão pela internet. Né? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o galardão nos é apresentado como coroa, com pedra preciosa. Nós não sabemos, de fato, o que vem a ser essa grande recompensa, essa imagem. Mas nós encontramos, meus irmãos, nas páginas das Escrituras, apenas que a coroa apontam para a glória dessa recompensa. A recompensa vai ser gloriosa. Vai ser algo lindo e vai ser maravilhoso. Vai ser a recompensa que nós vamos receber. Não é? Veja só entrar no novo céus e na nova terra, nós já estaríamos recompensados. Mas ainda a Bíblia fala dessa coroa. Nós vamos receber a recompensa. Paulo recebeu a recompensa. Ele disse: olha, eu já estou pronto para a minha partida. Completei a carreira, guardei a fé, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça está reservada para mim, e não só para mim, mas também a todos quantos amam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa fé, meus irmãos, tem uma grande recompensa, né? Então, mantenha-se firme para você ouvir aquela expressão do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Né? A Bíblia diz: somente aqueles que perseverarem até o fim que irão receber esse galardão. Aqui a Bíblia não está falando de perda de salvação, não, tá, meus irmãos? Às vezes as pessoas olham e falam: então vai perder. Não, está falando aqui de galardão, está falando aqui de recompensa, né? Segundo lugar, irmãos, o versículo 36, nós devemos manter firmes na nossa fé, com perseverança, para que
alcancemos a promessa. Veja só, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Irmãos, a perseverança é uma atitude fundamental, é uma virtude fundamental da vida cristã. Perseverança é saber verdadeiramente que pertencemos a Cristo. A perseverança é uma virtude que só pode ser adquirida em meio às dificuldades. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fazendo um comentário do livro da carta aos Hebreus, ele diz assim: perseverar é continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo dá errado. Continuar firme na fé, apesar dos obstáculos e das dificuldades, né? Então, olha só, meus amados irmãos, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, então, permaneça firme, porque a perseverança é uma virtude, e é uma virtude da vida cristã. Inclusive, a Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria por passardes por várias provações, por várias tribulações, né? Então, eu e você só vamos saber se verdadeiramente somos crentes quando a gente passa por lutas, né? É diante do tsunami da vida que nós vamos, meus amados irmãos, nos tornando mais crente. A gente levanta cedo, ora mais, a gente vai dormir, ora mais, né? A gente confia mais em Deus, a gente chora mais na presença de Deus. Os momentos que nós mais nos aproximamos de Deus foram os momentos que nós passamos por lutas. Os momentos que a igreja mais se aproxima de Deus é os momentos difíceis da igreja. E a Bíblia diz, então, né, veja o versículo 36. Sabe, nós temos necessidade de perseverança para que nós alcancemos a promessa, né? Que nós não fiquemos no meio do caminho. Deus tem uma promessa, a promessa é novos céus e nova terra, né? As portas dos céus estão abertas, esperando, e o Senhor Jesus está de braços abertos. Ele já, o Filho de Deus, depois de fazer então a sua obra gloriosa, singular lá na cruz do Calvário, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, ele subiu ao céu, intercede por nós, e lá ele está de braços abertos para nos receber. E nós vamos entrar no novos céus e na nova terra. Então essa é a promessa, e você precisa se manter firme, né? Manter firme. Lembrando que aqui não é perda da salvação, manter-se firme para a glória do Senhor. Aquele que não é crente, ele não mantém-se firme. Aquele que não é crente não mantém-se firme. Aquela pessoa que fala assim: pastor, o fulano desviou. Crente não desvia, tá? Crente, eu já falei para vocês, crente, ele só, o que acontece? Ele se afasta, mas depois ele volta. Então, esse é o ponto, né? Então, você só vai tomar posse da promessa se você tiver perseverança. Então, não abandone a sua confiança em Cristo, não retroceda, para que você alcance o galardão e para que você alcance a promessa do céu. Terceiro argumento aqui, os versículos 37 e 38. Para que nós mantenhamos firmes a nossa fé. Veja o que diz o versículo 37 e o 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Para você se manter firme na fé, você precisa ter perseverança. E a Bíblia aqui, ela está falando a respeito da fé. E a fé, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a fé não é uma coisa comum. Como às vezes a gente pensa: eu tenho fé que meu casamento vai melhorar, eu tenho fé que eu vou casar, eu tenho fé que eu vou arrumar uma namorada, os meninos aí, as meninas, né? Eu tenho fé que eu vou arrumar um namorado, uma namorada, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, eu tenho fé que vou passar no concurso que eu fiz, né?
Meus irmãos, isso aí não é o conceito de fé das Escrituras. Isso aí não é o conceito de fé das Escrituras, né? Não é o tipo de fé que o autor está falando. Não é esse tipo de fé que nos sustenta. Mas a fé, meus irmãos, que sustenta o crente, é a certeza que um dia Cristo voltará. É essa fé que nos sustenta. Sabe por que nós não nos entregamos ao pecado, às coisas erradas, por mais que nós temos essa tendência? O único que não comete pecado é o pastor, né? Mas, veja só, meus amados irmãos, pastor é igual a você é igual ao pastor, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas. Mas sabe por quê, meus amados irmãos, que a gente vence as lutas, vence as dificuldades da carne? Justamente porque nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós deixamos de aguardar a volta de Jesus, nós nos entregamos à vida pecaminosa. Nós entregamos ao erro. Quantas pessoas estão vivendo vidas erradas? Já ocuparam púlpitos nas igrejas, já foram bênção nas mãos do Senhor, mas por fecharem os olhos, por pestanejarem a respeito da volta de Cristo, por não vigiarem, então se deram ao pecado. E o autor aqui diz, olha, você quer permanecer firme na fé? Você saiba, o justo viverá pela fé. E diz aqui o versículo 34, ele fala que Jesus virá e não tardará, né? Graças a Deus por isso. O tempo vai passando e você, nada de Jesus voltar, né? Pastor, eu já vi o senhor falando que Jesus ia voltar já há muito tempo, mas Jesus não voltou. E aí, sabe o que acontece? Ele vai enfraquecendo na fé. Sabe o que acontece? Ele já vai entregando-se aos pecados, já vai fazendo aquilo que desagrada a Deus, e por aí vai. Que coisa triste, né? Mas enquanto ele mantiver os seus olhos em Cristo Jesus, no dia da sua volta, no dia glorioso da sua volta, ele vai se santificando, ele vai vivendo a vida cristã, meus amados irmãos, como é para ser vivida. E por último aqui, o versículo 38 e 39, quarto e último lugar, nós estamos falando sobre permanecer firme, né? Estamos falando sobre perseverança. Então, por que nós devemos manter a nossa confiança no Senhor? Veja o que diz aqui. Porque retroceder não faz parte da vida do crente. Andar para trás, meus irmãos, nem caranguejo anda para trás, né? Retroceder não faz parte da vida do crente. Veja o versículo 38, a parte B. Depois de falar, todavia o meu justo viverá pela fé, a Bíblia diz, e se retroceder, esses cristãos aqui estavam passando por dificuldades e eles estavam pensando em abandonar a fé. Eles estavam pensando em retroceder. Eles estavam pensando em voltar para a antiga religião, para o judaísmo. E o argumento do autor aqui, meus irmãos, é esse. Se retroceder, veja só, nele não se comprais. Em outras palavras, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria. Deus não tem alegria, Deus não tem satisfação na pessoa que retrocede. E aí diz, nele não se compraz a minha alma. Então, meus amados irmãos, quem retrocede, Deus não tem alegria. Deus não tem prazer em quem conhece a verdade, em quem conhece o Evangelho e retrocede. Esse é o argumento do autor, aqui, aos Hebreus. Versículo 39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conversão da alma, né? Então, meus irmãos, qual é a característica do crente, conforme esse versículo? Ele não retrocede, ele não volta atrás, meus irmãos. Vida cristã é crescimento. Vida cristã é crescimento. Crentes saudáveis, eles estão sempre crescendo, né?
sempre crescendo na presença do Senhor. Então a vida cristã não tem como retroceder. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, a ordem cristã para nós é o crescimento, é a frutificação, é o desenvolvimento da nossa fé. Voltando aqui no versículo 39, diz assim: porém nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, para a fé, para a conservação da alma, né? E a conservação da alma aqui é para a salvação, né? É para a salvação. E somente os crentes que perseveram, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu quero aqui, meus irmãos, deixar essa palavra para você que está aqui nessa noite. Quem sabe você está desanimado, quem sabe você está abatido, quem sabe você saiu de casa com tanta dificuldade que falou assim: pastor, eu estou indo para a igreja, mas eu não queria ir, não. Mas eu vou arrastando, eu vou subir aquela escada lá, eu vou subir aquele elevador lá, nem que for arrastando, mas eu vou, né? Eu estou com dificuldade, mas eu vou. Então eu quero deixar uma palavra para você. Lembre-se dessa verdade. Jesus está voltando. E lembre-se também que não faz parte da nossa identidade, da identidade do povo de Deus, retroceder. Faz parte da identidade do povo faz parte do povo de Deus avançar. Nós somos daqueles que marchamos, nós somos daqueles que crescemos a cada dia. Que o Senhor abençoe a vida da nossa amada Igreja Presbiteriana Monte Sião. Deus abençoe a vida de cada um que tem os seus familiares também. Quem sabe deixou em casa e não está aqui contigo nessa noite. E quem sabe você tem chorado por essa situação. Mas nós vamos, meus amados irmãos, acompanhar todos vocês em oração. E a igreja aqui já está fazendo isso, e nós vamos acompanhar também. E Deus vai dar a graça, e nós não vamos retroceder. Nós vamos seguir avante em nome do Senhor Jesus, porque Ele não tardará, Ele em breve voltará. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.